Primeira questão de 2009, foi um pouco só adaptada. A figura abaixo mostra uma escada encostada em uma parede e o pé da escada está distante 5 metros da parede. Vamos aqui ela. Use seno de 30 graus 0,5, cosseno de 30 graus 0,866, tangente de 30 graus 0,577. Qual é a altura H dessa parede? O que eu quero é a altura da parede, porque a escada está tocando no topo dela. Temos um ângulo de referência, no nosso caso é o 30 graus. Eu tenho desse triângulo, que é um triângulo retângulo, não foi colocado o ângulo de 90 graus aqui, o ângulo reto, mas ele é um triângulo retângulo. Eu tenho essa medida de 5 metros e eu quero calcular H. Como eu tenho um ângulo de referência e já foi me dado no enunciado seno, cosseno e tangente, ela é uma questão de trigonometria. Aí a gente tem aqui as alternativas. Longe de 90 graus ele é a hipotenusa, que é o tamanho da escada. Os 5 metros, como ele está perto de 30 graus, forma um ângulo de 30 graus. Ele é o nosso cateto adjacente, ele é o vizinho ao de 30 graus. Sobrou para o H, o que está mais distante de 30 graus, de nossa referência, ele é o cateto oposto. Nomeado, segundo passo. Eu tenho que lembrar as 3 fórmulas que a gente está trabalhando de trigonometria. Seno, cosseno e tangente. Aí, a partir daqui, vocês vão começar a treinar, a julgar qual dessas fórmulas que a gente vai usar. Primeira coisa, o que eu quero calcular no triângulo é a altura H. E o H, a gente nomeou esse valor de H como cateto oposto. Então, das 3 fórmulas, eu vou julgar que tem cateto oposto. Seno tem cateto oposto. Tangente tem cateto oposto. Só que o cosseno não tem cateto oposto. Então, para essa questão, ela não me serve. Não quer dizer que na trigonometria ela não serve para nada. Ela não serve para essa questão específica, pois ela não tem cateto oposto. Então, vamos tirar ela daqui. Mas eu tenho ainda 2 fórmulas, eu tenho que julgar e escolher uma delas. O que eu vou fazer agora? Olhando para o triângulo, eu sei que eu tenho que calcular o H. Eu tenho um cateto adjacente e a hipotenusa. A hipotenusa é o tamanho da escada, mas não tenho nenhum valor para ela. O único lado do triângulo retângulo que eu tenho uma medida realmente calculada é o cateto adjacente, que tem 5 metros. Então, nessa questão, não adianta usar a hipotenusa por não ter nenhum valor para usar. E o único que eu tenho é o cateto adjacente. Assim, aqui tem cateto adjacente, é a tangente. O seno não tem. Para essa questão, ela não vai me servir, não vai ser usado. Então, só vai sobrar a tangente de 30 graus. Vamos destacar aqui. Escolhendo qual é a fórmula correta, agora é ir para as partes de cálculo, fazer substituição. Tangente de 30 graus é um valor que foi dado no enunciado. Okay? Use seno, cosseno e tangente. Eu não vou usar os 3 valores, eu só vou usar o que eu preciso, que é a tangente. Então, no lugar de TG 30 graus, eu vou colocar esse número que a questão me deu. 0,577. Perceba que eu já estou armando a conta em uma regra de 3. Então, eu já deixei até um espaço embaixo do 577. O que eu vou ter depois da igualdade? Cateto oposto, cateto adjacente. Cateto oposto, eu vou olhar para a figura. Cateto oposto é a medida vertical H. Quero calcular o H, eu não tenho esse valor ainda. Eu vou manter a letra, eu vou manter a incógnita. O cateto adjacente, eu tenho quem ele é. Cateto adjacente é 5. Então, vamos substituir embaixo do H, botar um 5. Só para deixar mais organizada essa regra de 3, eu vou botar embaixo do número decimal 1. Todo número embaixo dele tem 1. E aqui está a nossa regra de 3 para calcular. Próximo passo é fazer uma multiplicação em diagonal. Multiplicar em x, em proporção. Então, 1 multiplica h e 0,577 multiplica 5. 1 multiplicando h é só h. Agora, 5 multiplicando 0,577. A gente vai fazer um borrão aqui para treinar essa multiplicação com o número decimal. 7 vezes 5 é 35. Baixa o 5, vai levar um 3 aqui. 5 multiplicado o outro 7 dá novamente 35. Com mais 3, 38. Baixa o 8, vai um 3 em cima do 5. 5 vezes 5 é 25. Com mais 3, 28. Baixa o 8. Eleva um 2 acima do 0. 5 vezes 0, todo número vezes 0 é 0. Com mais 2, 2. Próximo passo, olhar onde vai ficar a vírgula. Essa vírgula do 0,575, ela vai para a resposta final. Eu tenho depois da vírgula 3 números, o 5, o 7 e o 7. Então, eu conto 3 casas. Uma casa seria aqui, 2, 3.
Então, a vírgula vai ficar entre o 2 e o 8. Então, o valor de H, 2,885 metros. Item C. Também questão do SPAES, também foi um pouco adaptado, que ela foi passada em 2010. Um homem está situado a 60 metros de uma torre. Com um aparelho, ele vê o ponto mais alto da torre sob um ângulo de 30 graus. A altura do aparelho é de 2 metros. Observe a representação abaixo. Está aqui o nosso desenho. É tipo um telescópio que ele está usando. Está aqui a pessoa. Só que o triângulo retângulo que a gente vai usar para essa questão, ela está acima do solo e forma um ângulo de 30 graus. Está aqui a nossa referência da questão, é esse ângulo. Qual é a altura dessa torre em metros? Temos aqui as alternativas. Essa medida aqui, longe do ângulo de 90 graus, é o lado maior desse triângulo, é a hipotenusa. 60 metros, que está formando 30 graus, ele é um cateto, por estar junto a 30 graus, ele é cateto adjacente, ele é o vizinho a 30 graus. Sobrou para o último lado, mais distante a 30 graus, a nossa referência, cateto oposto. Lembrando o seguinte, eu quero a altura da torre. A altura da torre é uma medida vertical, essa medida em pé. Esse é o nosso valor de x. Vou até nomeá-lo aqui para a gente poder calculá-lo depois. Pronto, eu tenho a figura nomeada os lados. Vamos relembrar as três fórmulas, seno, cosseno e tangente. E novamente eu vou julgar qual dessas três fórmulas a gente vai usar. Eu vou olhar para a figura, eu vou olhar primeiro o que eu quero calcular. Eu quero calcular a altura, eu quero calcular x. X é o quê? Cateto oposto. Então eu olho as fórmulas e eu vejo que seno tem um cateto oposto que eu preciso calcular, tangente também que tem cateto oposto. Logo, cosseno não tem. Então essa questão, cosseno, ela vai ser descartado como opção de resposta. Tiramos aqui cosseno. Tenho que ainda escolher entre seno e tangente para calcular essa questão 2. Aí eu olho novamente para a figura. Essa distância do telescópio até a ponta da torre, a hipotenusa, eu poderia calcular ela. Mas eu preciso agora de um valor numérico, algo que já foi medido. E a hipotenusa não foi medido. O único valor que eu tenho na figura, já desenhado, um valor realmente medido, é os 60 metros. Cateto adjacente. E cateto adjacente, entre seno e tangente, tem na tangente. Seno não tem cateto adjacente. Então ele vai ser também descartado como opção para essa questão. Vamos destacar ela e vamos resolver a partir dela. O que eu faço com a fórmula? Substituo os valores dela para eu ter uma equação normalmente de primeiro ou de segundo grau. Essa é de primeiro. Tangente de 30 graus, eu vou pegar nessa tabelinha que foi colocada junto da figura. É 0,577. Novamente, eu vou fazer uma regra de 3 para responder essa questão de trigonometria. Cateto oposto. Eu olho para a figura, cateto oposto é o valor desconhecido, é a incógnita x, fica em cima. Cateto adjacente na figura é essa medida horizontal, 60 metros, o valor que vai ficar embaixo de x. Fechamos a regra de 3 colocando só o 1zinho, todo número embaixo dele como denominador tem 1, então eu posso colocar sem nenhum problema. Fiz a regra de 3, o que eu faço agora é multiplicar essa regra de 3 em diagonal. 1 multiplica x e 0,577 multiplica 60. 1 vezes x é só x, agora eu tenho que multiplicar 60 vezes 0,577. Novamente, uma multiplicação decimal, é melhor fazer um borrão para a gente responder. Começando por 0 de 60. Todo número multiplicado por 0 é 0. Então não adianta nem perguntar. 0 vezes 7 é 0, 0 vezes 7 é 0, 0 vezes 5 é 0 e 0 vezes 0 é 0. 6 multiplica 7 dá 42. O 2 vai ficar embaixo desse 0, aqui vai ficar vazio. E o 4 de 42 vai em cima desse 7. 6 vezes 7 novamente é 42. Com mais 4, 46. Eu coloco o 6 perto do 2. E vai um 4 para cá em cima do 5. 6 vezes 5 é 30. Com mais o 4 em cima, 34. Coloco o 4 de 34, elevo o 3 acima do 0. 6 multiplicado do 0 é 0. Com mais 3, 3. Feita a multiplicação, somamos. 0 abaixa. O 0 aqui não tem ninguém, então ele só abaixa. 0 mais 2 dá 2, 0 mais 6 dá 6, 0 mais 4 dá 4 e baixo 3.
Não terminou a multiplicação porque eu ainda tenho que colocar a vírgula do 0,577. Depois da vírgula tem 3 números, então eu vou contar 3 números para colocar a vírgula. 1, 2, 3. Vírgula fica entre o 4 e o 6. Então o valor de x foi calculado. Aí temos um distrator. A resposta final da pergunta, qual é a altura da torre, não é essa. Tem um valor no enunciado importante, ó. A altura do aparelho é 2 metros. 34 metros e 62 centímetros é da ponta da torre até esse pedacinho aqui. Ainda tem essa alturazinha aqui para saber. Esse pedacinho aqui é 2 metros. E ela faz parte da altura da torre. Então, para saber a altura da torre, eu tenho que pegar essa resposta e ainda somar 2 metros. Então, a altura da torre, na verdade, é 36 metros e 62 centímetros. Item C. Espero que tenham entendido o que foi passado aqui. Na próxima, qualquer dúvida, à vontade de perguntar. E será até a próxima.